Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente vai no Smart Money ajustar um detalhe de scroll, tá? Mas é um detalhe importante. Por que eu considero importante? Porque ele faz parte da nossa UX, da experiência do usuário. E lá na experiência do usuário, no nosso modelo top-down que a gente fez naquela aulinha lá de top-down, a gente definiu que o saldo atual é um dos componentes de maior importância para que o usuário visualize. Logo então, se o saldo atual é o elemento mais importante, a hora que eu der o scroll, ele não pode sumir, como você está vendo aqui. Então, ou seja, ele está sumindo. Então, se eu estiver olhando mais aqui para baixo, de repente ele se pergunta, ué, mas qual que é o meu saldo mesmo? Então, enfim, é uma das coisas, é um dos elementos visuais mais importantes. E eu coloquei aqui, lado a lado, Smart Money, uma versão final aqui rodando no meu telefone, para você ver qual é o efeito final. Então, você começa a perceber que você joga para cima, olha só, ele fica responsivo, as coisas passam por baixo, você percebe que tem aqui, inclusive, uma certa transparência. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui. Ele tem uma certa transparência para que o usuário, inclusive, também não fique confuso, né? Então, ele fala assim, caramba, para onde foram as minhas informações? Olha só, tem uma certa transparência. Então, a gente teve esse cuidado de fazer com que o usuário ele não se confundisse quando as coisas passassem por baixo. Então, à medida que eu vou alterando o scroll é essa rolagem aqui, ó, ele vai começar a se adaptar, tá? E as coisas vão começar a passar por baixo dele. E isso vai dar a sensação para o usuário que a informação mais importante dele está lá. Além disso, tem outro benefício também, que a ação mais importante, que é esse botão de adicionar, ela não vai ficar perdida. Porque se eu rolo muito para cima, que aqui os registros estão vindo até aqui, o botão ele vai sumir. Então, quando ele sumir, o usuário, beleza, mas e agora? Né? Isso parece, gente, coisa básica, né? Parece coisa boba até. Mas você não sabe a diferença que faz um produto bem acabado. Diga-se de passagem, a Apple, só porque ela foi lapidando todas essas coisinhas, hoje ela tem um dos produtos que é um dos mais caros do mercado. Aliás, vários. Né? Ela tem a linha do macOS, que é o sistema operacional dela. Ela tem lá o iPhone, ela tem o relógio inteligente dela, né? Nem sei como é que chama, tá? Mas enfim, por que é mais caro? Porque além de todas as questões de marketing e tudo mais que ela faz, ela toma muito, é histórico, ela já nasceu assim, né? A empresa já nasceu assim. Ela toma muito cuidado com a experiência do usuário. Isso faz com que o usuário cada vez mais se torne, goste de usar e, obviamente, se torne dependente. Daqui a pouco nem ele sabe porque que ele só usa o Smart Money, não usa o outro, porque na cabeça dele o outro é difícil. Pode ser até mais completo, mas é difícil. Os programas da Apple, na verdade, eles têm bastante personalidade, tá? Eles têm aqui, eles contêm lá, eles são muito bem feitos, muito bem acabados, mas eles possuem bem pouca assim, funcionalidade comparado aos outros. E tem muita gente que aqui na minha cidade a gente tem essa gíria, fica pagando pau, né? Sendo que tem outros programas muito melhores, mais disparado. Mas é só porque eles tomaram um certo cuidado e direcionaram o uso para o usuário comum, usuário doméstico, eles conseguem vender muito mais caro. E é isso que a gente quer com o nosso aplicativo também. Não vamos ser hipócritas e falar que não é isso que a gente quer. Na verdade, isso que eu quero, isso que você quer. Tá certo? E para a gente fazer isso, a gente agora vai ter que aprender uma coisinha que, na verdade, é um dos conteúdos avançados que eu considero, que é o uso dos eventos, tá? Vou colocar aqui Ionic Event. Os eventos dentro do Ionic, eles vêm de um estilo de programação que ela é orientada a evento, que vem lá da programação paralela, daquelas coisas nesse sentido. Isso significa o quê, tá? Significa que os eventos são atos de publicação e inscrição dentro de um sistema, enviando e respondendo em nível de aplicativo para esses eventos dentro da aplicação. Então olha só que interessante,
Quando eu registro ou crio um evento, eu posso disparar aquele evento. E quem está sintonizado naquele canal, vamos dizer assim, tá certo? Pode receber aquele evento e fazer a informação que quiser. Isso faz com que a minha aplicação ela fique distribuída. Tá? Ou seja, com essa aplicação distribuída, mas fique atento que isso aqui está no nível da nossa aplicação, ele não está se comunicando com outros elementos do sistema operacional, como acontece na própria computação distribuída, que eu coloco esses serviços dentro de uma mesma rede e esses serviços começam a se comunicar através de um protocolo. Não é isso, tá? É uma pseudo-comunicação aqui, legal? Mas como que a gente usa? Olha só que interessante. A gente cria aqui, a gente chama o evento e a gente, por exemplo, tem uma função aqui, ó, create user. E passou aqui o evento e ele coloca um log e a gente publica. Olha, o usuário foi criado. O usuário e o date. Não, são dois parâmetros que eu resolvi passar. Lá num determinado classe, serviço, tela, qualquer coisa que você queira colocar, você faz o subscribe, a inscrição daquele evento. Ou seja, eu vou me inscrever, vou sintonizar nesse canal, fazendo analogia aí com rádio e televisão, que quando alguém publicar um evento de user created, o que eu vou fazer? Eu vou executar alguma coisa, tá? Por que eu fiz isso? Por que, aliás, eu precisei fazer isso? Porque o Ionic, ele tem o evento de scroll orientado à página, tá? Então, a página é quem emite o scroll. Só que eu não consigo manipular alguma coisa, sendo que eu já deleguei a responsabilidade para esse componente. Então, eu não consegui, pelo menos eu, enfim, com o conhecimento que eu tenho de programação, se você conseguir, até depois é interessante você passar para a gente, eu não consegui uma forma prática de fazer com que o scroll conversasse com esse componente interno aqui, de modo que quando eu fosse colocando a tela para cima, ele iria diminuindo e iria se adaptando, tá bom? De novo, na computação existe N maneiras de se fazer alguma coisa. A maneira que eu estou fazendo aqui é apenas uma. E com certeza existem N outras centenas de jeitos e formas de se fazer isso, tá bom? Então eu estou já dando esse disclaimer aqui para ninguém me falar assim, poxa professor, você fez um código feio. Bom, enfim, é só a gente discutir o melhor. Eu estou super aberto a isso daí e fico muito contente quando alguém, aliás, chega e critica as coisas pro bem. Né? Isso é bastante interessante. Mas chega de lenga-lenga, vamos então começar a trabalhar. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a inscrição aqui do evento onScroll. Tá? E como que a gente faz isso? Olha só, eu vou bem baby step, bem passo a passo, para que a gente daí não fique perdido. Tá? O que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou colocar um evento, né? Uma chamada aqui de função, de método, onScroll, tá certo? Então, quando acontecer, é como se fosse o clique, tá? Quando acontecer um scroll, você vai chamar uma função. Essa função eu chamei assim, onScroll, dei o mesmo nome, super criativo, e coloquei assim, $event, tá? Isso aqui é necessário para que ele possa passar o evento e para que a gente possa saber qual é a posição do scroll. Legal? Então, dado isso aqui, agora a gente precisa, dentro da home.ts, criar então um evento chamado onScroll. onScroll com event, tá? E não confunda esse evento aqui com o evento que eu acabei de explicar para você, tá? Você vai fazer a distinção, vai ficar bastante claro na sua cabeça. Mas o mais importante agora, como eu sempre digo, é continuar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele aqui, ó, event. Opa, primeiro, desculpa, eu preciso vir aqui e colocar aqui, ó, public events, tá? Vou colocar só events para copiar aqui. Então vai ficar aqui, ó, this.events.publish. Lembra do publish? Eu vou transmitir para minha aplicação, tá? E como que vai se chamar esse evento? app:/scroll. Então, quando um aplicativo fizer um scroll, ele vai passar o quê? Ele vai passar assim, ó. Ele vai ter que passar qual é vamos dizer assim, qual é a posição do scroll em função da tela. E como é que eu consigo isso? Tá? A gente vai usar o viewChild, que a gente já conversou dele, principalmente na etapa quando a gente estava fazendo de gráficos.
tá? E esse viewChild aqui, do content, eu vou pegar o conteúdo que está aqui. É como se eu estivesse pegando o ion content, tá bom? Então, eu vou pegar o ion content aqui, ó, olha só. This content ponto scroll top. Ou seja, ele vai me dar a posição que o aplicativo está deslizando naquele momento. Então ele vai fazer isso aqui, olha só. Tá certo? Legal? Então ele vai fazer isso. Quer ver? Vamos colocar aqui um console log, console.log, e vamos colocar o mesmo valor que está passando aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, home, dois pontos, on scroll. A gente vai passar isso aqui. Legal? Vamos ver como é que vai sair lá no aplicativo? Então vamos lá. Então eu estou com o aplicativo aqui, tá? O meu emulador, tá? É interessante você entender que ele não dá, vamos dizer assim, o mesmo efeito de um telefone, de um smartphone. Por quê? Porque ele não está totalmente otimizado. Então você vai ver aqui, e se você estiver testando no seu smartphone, como deve estar, enfim, testando, você vai perceber que a hora que você passar o seu dedinho e passar para cá, ele vai fazer com muito mais fluidez, tá? Ele vai ficar muito mais fluido, mas o que importa é que o scroll está saindo aqui. Então, agora eu sei qual é o posicionamento. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Eu vou pegar o posicionamento e criar uma escala, tá certo? Que vai ser um número que vai de 0 a 1. E esse número de 0 a 1 vai ser o número que eu vou multiplicar. Então, por exemplo, se eu estiver no meio do scroll, ó, vamos supor que eu estou no meio do scroll, tá? Que o scroll, a gente percebeu que ele vai até 100, aqui o 48 é metade. Então essa escala ela tem que ter um número de 0,5. Eu vou pegar esse número de 0,5 e vou multiplicar por uma altura, que é a altura do próprio objeto. Então isso vai fazer com que, à medida que eu vou passando, essa escala vai alterando e o que eu faço? Vou diminuindo o objeto. De novo, a gente vai usar um truquezinho da matemática. Aliás, a matemática não dá truque nenhum, ela dá, enfim, a parte exata do negócio, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, eu dei um Events Publish e só um detalhe, tá? Super interessante que a gente vai ver também nas próximas aulas, que o evento ele não está limitado só a essa parte visual. Você pode usar eventos para tudo que você quiser. Só tem uma ressalva que se você usar eventos demais, daqui a pouco o seu aplicativo ele tem tantos canais, emissores e tantas emissoras, né? Tantos eventos dando publish e tantos inscritos que você vai ter que fazer uma pequena documentação para falar assim, olha, a classe tal está inscrita no evento tal, tá? Então eu recomendo com bastante cautela isso. De fato eu só usei porque, enfim, eu com a experiência que eu tenho aqui com o Ionic, eu não achei uma outra forma. Mas de novo, você pode achar de repente e pode passar para a gente que a gente vai ficar bastante satisfeito e fazer uma nota de aula aqui. Bacana? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa ir lá no componente chamado Balance Panel, que é o componente responsável por quem? Por esse cara aqui, tá certo? Que é o quê? Aquele saldo atual, o chart, enfim, e fazer com que ele receba, ok? Aquele evento. Então, a partir do momento que eu tiver aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, um ng on init. O lifecycle, a gente já discutiu sobre lifecycle e tudo mais, tá? Então eu vou copiar e colar aqui, só para você entender. Então, opa, deixa eu só abrir uma ressalva aqui. Vamos colocar o events. O fominha de cola, né? O cabeçudo, esqueceu. Vamos lá, public, events, tá? E importou. Legal. Então, voltando. Quando acontecer o init dessa aplicação aqui, dessa tela, ele vai nos eventos e vai subscrever, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai sintonizar na emissora app scroll, que é a mesma que essa aqui está emitindo. Veja que isso não tem ligação nenhuma, né? A única ligação é essa string aqui. E o que ele vai fazer? Vai repassar o parâmetro top para uma função chamada onScroll, tá? Essa função onScroll vai estar logo aqui debaixo. OnScroll e eu vou dar o top, ou seja, a posição que ele está em função da tela. E para provar que isso está funcionando, a gente vai colocar aqui console.log e vai colocar assim, balance panel onScroll e vai colocar aqui o nosso top. Vamos lá então, dar uma olhadinha.
Então, se a gente rolar aqui a aplicação, rolei, tô rolando. Vamos, meu filho, atualiza. Aí, atualizou. Então, o que ele colocou aqui? Home, ele colocou aqui on scroll, 47. Emitiu esse sinal. Olha, para todos que quiserem saber, estão sintonizados na emissora app on scroll. Eu estou passando um valor 47, tá? Para quem se interessar, anote aí. Vai fazendo uma brincadeira aqui com esses robozinhos. Então, ele mandou. E o Balance Panel estava sintonizado. Então ele recebeu, aqui faz parte do nosso console log, e ele recebeu então um número chamado 47. Então agora faz com que eu possa trabalhar a parte lógica aqui, que é a parte de fazer com que esse comportamento desse componente aqui possa ser ajustado, tá? E agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar manipular esses objetos na camada DOM. Professor, que diabo é isso? Tá? A gente já conversou um pouco sobre DOM ao longo do curso. Também a gente tem um pouco mais disso nas áreas adicionais, mas DOM significa você manipular diretamente um objeto no HTML e manipular os seus atributos e valores. O DOM que a gente vai querer manipular, ou melhor, o objeto que a gente vai querer manipular vai ser o container, o lab, o value e o chart. Tá? Ambos esses elementos aqui vão receber valores como, por exemplo, de opacidade, vão receber valores de tamanho. Então a gente vai precisar começar a trabalhar com essa sistemática. Uma das formas de acessar o DOM dentro do Angular, e a gente já fez isso na aula de gráficos, que a gente colocou lá um hash canvas, vai ser isso aqui, ó. A gente vai trabalhar... Opa, o que eu fiz? Desculpa. A gente vai trabalhar com isso aqui, ó, tá? Então, para cada um desses, a gente vai batizar aqui, tá certo? Então, vamos batizar, batizando, parabéns. Agora você vai se chamar Balance Value e você aqui, Balance Chart. De novo, você pode arrumar N outras formas de se fazer isso. E se você arrumar diferente, comenta aqui com a gente, tá? Beleza. Dei um apelido para esse objeto, assim dizendo. Então agora o que eu preciso fazer? Pegar esse objeto aqui na camada de código. E como que a gente vai pegar? Desse jeito, com view child. Lembra do view child? Então o view child é uma possibilidade de eu acessar alguma coisa que está na camada de view, que eu dei o nome aqui com cerquilha, por exemplo, balance container, está o nome dele aqui, e dei uma variável. Agora essa variável é o link que eu tenho lá na camada de visualização, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar fazer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dar... Opa, não é aqui, é aqui. Nossa, o que eu fiz? Meu Deus, meu dedo tá frenético aqui no Ctrl+V. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar a escala, tá? Essa variável mais importante de todas, cont scale, tá? E depois, gente, olha só. Parou, olha aqui. Presta atenção. Tudo que eu tô fazendo aqui, tá certo? E é sempre interessante avisar que eu estou sendo agora o professor. Você está sendo agora o aluno. Só que ao terminar essa aula aqui, e qualquer aula, aliás, você precisa virar estudante, tá? Porque aluno é diferente de estudante. Aluno é aquele cara, aquela pessoa que senta lá na frente do professor, o professor explica, você fica babando, entendendo algumas vezes ou não, anota aquelas coisas lá e beleza. Você vai para casa, vai fazer outra coisa. Bom, se você for simplesmente para casa, vamos dizer assim, em bom sentido, fazendo analogia à escola, simplesmente se você for para casa e fechar lá o caderno e só olhar a semana que vem, quando você tiver aquela matéria de novo, aquela disciplina, o que vai acontecer? Pum, sumiu da sua mente. Só que se você for para casa treinar aquilo que o professor ensinou, ou seja, ser estudante, você vai fixar tudo aquilo lá, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso caso, o que você vai precisar fazer? No momento que terminar essa aula aqui, você vai ter que voltar, assistir de novo e fazer o código passo a passo. Coloca os consoles log, altera, não fica só nessa de aluno. Seja o estudante, porque como você percebeu e está percebendo, o nível de complexidade ele está começando a aumentar. E dependendo de onde está a sua barra, você vai começar a ter problemas. Tá certo? Então, você tem aqui a videoaula, que você vai ter um professor explicando quantas vezes você quiser. Você vai ter o código fonte é o seu melhor professor. Tá aqui todas as instruções, basta você decodificar.
Se você tiver dúvida, você pode ir no Clã, você pode pesquisar no Google, você pode, ou seja, você só não pode ficar parado sendo aluno, lá vendo o professor fazendo, babando, tá bom? Então voltando aqui, então o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar o top e vai dividir pelo quê? This balance container.native, balance container. Ô meu filho, native element ponto of, deixa eu copiar e colar a linha porque eu acho que eu estou digitando errado, tá? Vamos lá, voltando aqui, é isso. Deixa eu dar o Ctrl B, pronto. Scale igual a top, ou seja, a distância que ele está dividido pela altura que eu tenho desse componente aqui, o balance container. O balance container é a div que abraça todo mundo. Então ele vai pegar essa altura, tá certo? Vai pegar o top e dividir por essa altura, porque isso vai criar um número aqui para mim, que ele vai de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Então eu vou conseguir descobrir se o balance container está, quanto que ele está em porcentagem de ser coberto totalmente. E essa variável aqui vai ser a variável que eu vou o quê? Aproveitar, tá bom? Então agora vamos começar. Vou colocar aqui o scroll, vou colocar o top, vamos colocar aqui o scale, ele vai aceitar? Aceitou, tá? E agora o que eu vou fazer? Agora vai começar a bruxaria, tá? Agora vai começar a bruxaria. Eu confesso que eu demorei um pouco para fazer isso aqui. Isso foi uma das funções que mais deu trabalho no Smart Money, para ser bem sincero. Aquelas coisas de banco de dados nem foi o mais complicado, tá? Enfim, porque era o meu conhecimento, né, envolvido. Eu sou mais fluente em BD do que essa parte de manipulação de DOM. Mas enfim, nada demais. Então, primeira coisa, this balance container ponto native element ponto style. Olha só, eu estou acessando agora o DOM diretamente, alterando o estilo. WebKit transform, tá? E eu já vou explicar por que as coisas vão acontecer dessa forma. E agora aqui eu vou enfiar um CSS, tá? O CSS que eu vou colocar aqui é isso aqui, ó, Translate 3D. Professor, você tá louco? Que diabo que é isso, Translate 3D? Desculpa a palavra, tá? Eu tô falando aqui comigo mesmo. E com você, aliás. Então, o Translate 3D, o que ele vai fazer? Ele vai começar a arrastar o objeto para cima. Eu poderia fazer de um outro jeito, tá? Eu poderia fazer assim, ó. Top, 2 pontos. Isso aqui. É a mesma coisa. Porque você já fez, aliás, algumas coisas de top. Vamos colocar aqui, ó, o Balance Panel. O Balance Panel é CSS. Você já brincou com top, né? Tá aqui, ó, top 0, left. Você poderia fazer desse jeito aqui. Só que eu descobri, e isso através de pesquisa, muita pesquisa, eu descobri que ele estava ficando lerdo quando usava o top. Eu jogava para cima, ele engasgava, como às vezes você está num jogo que o seu computador é fraco, sabe? Então eu descobri que esse método aqui, Translate 3D, ele ativa a GPU do browser. Né? O que isso significa? Significa que ele vai ativar como se fosse uma placa de vídeo do navegador, fazendo com que ele ative o modo 3D do telefone e fique mais fluido. Então esse é o motivo de não usar o top. E a orientação do 3D é assim, X, Y e Z. E como eu quero só alterar o Y, eu altero isso daqui. Então eu vou jogando para cima de 65 vezes scale. Agora você vai me perguntar, professor, como é que você achou esse 65? Bom, você já sabe a resposta, né? Você já sabe a resposta, foi com treino. Vamos lá fazer um baby step? Vamos olhar como é que está se comportando esse cara aqui. Então vamos lá. Olha só que interessante. Primeira coisa que ele fez aqui. Eu vou manipular desse jeito, na hora que eu soltar ele vai calcular o scroll. Fico olhando aqui no meu console. Calculou o scroll. Então olha só, ele calculou o scroll, que deu 106, e a escala dele deu 0,5. Isso significa que ele tem 0,5 coberto aqui em relação à altura, tá? E ele, se você perceber, ele está ajustando a altura, tá vendo? Ele está ajustando porque você pode ver essa diferença aqui, tá ficando cada vez
cada vez maior. Então ele está fazendo alguma coisa. Só que ainda falta um ajuste CSS para a gente fazer, que é o ajuste que vai fazer com que isso se torne mais evidente. Então se a gente for lá aqui ó, no home.css, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar este home, tá, e colocar e criar uma coisa chamada home container. Esse home container ele vai fazer com que as coisas fiquem embaixo e eu vou dando um top, tá? Eu estou falando complicado, mas você já vai entender. Eu vou chamar agora aqui o balance panel SCSS e a gente vai colocar aqui position fixed. Ou seja, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso fixar esse componente aqui no topo. Porque a hora que eu fixo esse componente no topo, eu dou a possibilidade das coisas passar por baixo. Você já percebeu que a hora que ele já carregou, ele já passou para cá, para baixo, né? Só que ele está cobrindo as coisas aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma div chamada home container, que ela vai ter um paging top mais ou menos da mesma altura disso aqui. Legal? Desse saldo atual. Bacana? Vamos fazer então essa correção aqui. Vamos lá. Você está meio desesperado agora, professor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo aqui. Vamos lá. Então, isso aqui passa para fora. Isso aqui passa para fora. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma home container. Uma div. Opa. Legal, então ficou aqui em Trace by Category, então isso aqui ficou dentro de um container. Por quê? Porque esses carinhas aqui de baixo, eles precisam descer, né, 30 VH, porque esse cara aqui tem uma altura de 30 VH. E agora ele está fixo, tá? Olha só, então agora ele está fixo. Vamos começar a ver aqui, olha só, olha só. Ah, então ele está começando a trabalhar, né? Então ele está começando agora, olha só. A altura ela está dando licença, né? Assim, meu filho, agora eu estou dando licença para você e estou diminuindo. Mas se você perceber, o saldo atual ele está colando aqui em cima, né? Ele não pode desaparecer e esse label também não pode desaparecer. Então agora o trabalho desse código aqui é ajustar esse método onScroll, é ajustar os outros elementos. E vamos ajustar então esses outros elementos copiando e colando. Vamos lá. Atenção, copy e cola. Então, vamos lá, vou te explicar. Balance Container Native Element é o mesmo que está aqui em cima. Deixa eu separar para você não ficar louco, doido. Então, vamos lá. Style, WebKit Transformers. Joguei para cima. E aqui eu dividi e coloquei a transparência, tá certo? Então, essa transparência vai ser em função do quê? Da escala. Quanto mais para cima, mais transparente ele vai ficando. O próximo elemento que a gente trabalhou é o Balance Label. Vamos lá, o Balance Label é esse cara aqui. Então ele também tem que subir, só que ele vai subir numa proporção menor. Esse sobe numa proporção de 65, né? Esse sobe numa proporção de 55 e nesse caso aqui o Balance Value, ele sobe numa proporção menor ainda de 25. E você vai entender, olha só, deixa eu colocar aqui no emulador para a gente ver. Bom, então a gente está aqui com o emulador. E a hora que eu jogo, olha só, ele vai diminuindo. Se você for colocando mais registros aqui, vai acontecer aquele efeito que eu já mostrei para você no vídeo, que é o efeito do quê? Olha só, vamos lá, as coisas passarem aqui por baixo. Então, é o exato código que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então, com esse código aqui, a gente consegue ajustar a propriedade de scroll, tá? E também essa questão aqui dele ser responsivo, né, a um evento, tá? A gente só precisa fazer um último ajuste aqui, que esse ajuste, na verdade, eu descobri usando o Smart Money. Tá? O Smart Money, o que acontecia? Quando eu jogava o dedo muito para cima, muito forte, né, voltando aqui, quando eu jogava muito para cima, isso aqui de uma vez, pegava o dedo assim, para cima, o que acontecia? Ele se perdia, então eu tive que colocar um if, tá? Eu descobri, tudo é o uso, né? Tudo é o uso do nosso aplicativo. Então eu coloquei um if, tá certo? Tá aqui, então eu coloquei aqui. Se a escala for maior que 0 e menor que 1, você faz isso. Se não, eu coloquei aqui, você fixa os valores. Por que você precisa fixar os valores? Porque senão ele fica, como eu comentei, meio doidinho. Então você pode ver que ele coloca como se fosse um valor de topo, porque aí se a escala for 1,
ele vai terminar aqui no 65. Então eu fiz, foi uma das formas que eu consegui, tá certo? Ajustar. E agora uma das coisas que a gente precisa ajustar só para fechar é quando o componente ele tem a orientação aqui de deitado, como a gente já viu na aula anterior. Se você passar aqui, ele vai ficando muito... Enfim, eu achei mais interessante a gente dar uma pequena ajustada nisso daqui. E o ajuste que a gente precisa, se a gente vier aqui no Home CSS, a gente vai vir aqui e vai ajustar, olha só. Então ele vai fixar um paging top de 50, dando um pouco mais de liberdade para as coisas aqui irem trabalhar, tá bom? Enfim, então era isso aqui que a gente tinha que estar trabalhando para o nosso Smart Money ficar bem mais profissional e, como eu comentei, esses detalhes que vão fazer com que o seu aplicativo seja bem mais reconhecido, essa fluidez de movimento, e você pode brincar agora com o seu Smart Money aí instalado no seu telefone, você vai perceber que ele tem uma fluidez incrível, né? Quem diria que o Ionic, aí fruto de algumas reclamações de performance, rodasse tão bem, tá? Até eu fiquei bastante surpreso, legal? Então a gente vai terminando essa aula por aqui. Esse é um dos ajustes que a gente precisava fazer e também transmitir aí um dos conceitos importantes de comunicação entre componentes, que são os eventos. Bacana? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.